Soluções químicas. As soluções químicas são misturas homogêneas, ou seja, não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias componentes da mistura, pois elas estão de forma uniforme em apenas uma fase. Os componentes de uma solução são o soluto, que é a substância que se dissolve e se encontra em menor quantidade, e o solvente, que se encontra em maior quantidade e atua dissolvendo o soluto. Por exemplo, se misturarmos o açúcar na água, produzimos uma solução em que o açúcar é o soluto e a água é o solvente. Ou seja, a água está dissolvendo o açúcar. Aliás, a água ela é considerada o solvente universal das soluções, devido à sua capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Além disso, as soluções podem ser classificadas de acordo com seu estado físico. Assim, existem as soluções líquidas, formadas por solventes em estado líquido e solutos que podem estar em estado sólido, líquido ou gasoso. Existem as soluções gasosas, formadas por solutos e solventes em estado gasoso. E existem as soluções sólidas, formadas por solutos e solventes em estado sólido. Outro ponto importante a ser tratado é o coeficiente de solubilidade, que é o máximo que pode ser dissolvido dissoluto em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Uma solução insaturada é aquela que ainda não atingiu a quantidade máxima de soluto dissolvido. Se eu colocar 30 gramas de açúcar, onde o coeficiente de solubilidade é de 50 gramas por 100 ml, esta será uma solução insaturada, já que eu posso colocar mais soluto para ser dissolvido. Agora, uma solução saturada é aquela que atingiu a quantidade máxima de soluto dissolvido. No exemplo, eu tenho 50 gramas de açúcar dissolvidos em 100 ml de água, o que significa dizer que essa é uma solução saturada, já que o coeficiente de solubilidade é de 50 gramas de açúcar para cada 100 ml de água. E ainda, se acrescentarmos mais que 50 gramas de açúcar nessa água, a quantidade de massa que for superior ao coeficiente de solubilidade se depositará no fundo do copo. Essa massa retida é chamada de corpo de fundo. No caso, se colocarmos 60 gramas de açúcar em 100 ml de água, o corpo de fundo será de 10 gramas. Uma solução supersaturada é quando é ultrapassado o coeficiente de solubilidade, ou seja, é quando é dissolvido mais do que o máximo. Como vamos ver no exemplo, o coeficiente de solubilidade é 50 gramas de açúcar por 100 ml de água. Quando foi adicionado os 60 gramas de açúcar, foi dissolvido 50 gramas e 10 foram para o fundo. Assim, a solução é uma solução saturada com corpo de fundo. Ela só seria supersaturada se as 60 gramas de açúcar fossem dissolvidas. Para a solução ser supersaturada, ela teria que aumentar a temperatura da substância. Como podemos ver a imagem, após o aumento da temperatura, as 60 gramas de açúcar foram dissolvidas na água, não havendo mais corpo de fundo. Após ela esfriar, a solução voltou à temperatura inicial. Assim, ela se torna uma solução supersaturada. Alguns exemplos de soluções no dia a dia. Temos como exemplo de saturadas o ato de adicionar açúcar suficiente em café ou em água, o leite com chocolate em pó e a preparação de sucos. Já exemplos de soluções insaturadas, temos o sal dissolvido na água com baixo ponto de saturação, por exemplo, 10 gramas de sal em 1 litro d'água. Já exemplos de soluções supersaturadas, temos refrigerantes lacrados, xarope e o mel.